vocês no cursinho 20 de novembro. Vamos agora para os exercícios da nossa aula 3. Durante o período de inverno, a massa de ar frio polar atlântico chega até a região norte do Brasil. Assinale a alternativa que contém corretamente a denominação. O nome dessa massa de ar que a gente tem é friagem, certo, pessoal? Vamos lá. Entre as maiores reservas minerais do mundo estão as da Amazônia, onde se encontram a Serra de Carajás. Lembra lá que eu falei? A gente tem bastante riquezas lá na região amazônica. No sudeste do Pará, que se destaca pela produção de, a gente está falando aqui, é uma produção de ferro, cobre, manganês e ouro, certo? Então existe bastante extrativismo lá. Vamos lá. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa incorreta sobre o Nordeste semiárido brasileiro. Existem na América do Sul 3 grandes áreas semiáridas, a região Guajira, na Venezuela e Colômbia, a diagonal seca do Cone Sul, que envolve muitas nuances de aridez ao longo da Argentina, Chile e Equador, e por fim, o Nordeste seco do Brasil, das velhas, repetitivas noções de ensino médio herdadas, um pouco por todos nós restaram observações pontuais e desconexas sobre o universo físico e ecológico do Nordeste seco, certo? Então vamos lá. A única resposta aqui que corresponde, que não pertence, é a B, mas vamos ver as outras aqui para a gente entender. O semiárido nordestino caracteriza-se por baixos níveis de umidade, escassez de chuvas anuais e irregularidades no ritmo de precipitações ao longo do ano. É correto. Um dos fatores marcantes da região é a inexistência de rios perenes e caudulosos. Essa drenagem intermitente inviabiliza os projetos de irrigação na área. Incorreta essa opção. O Nordeste seco possui um revestimento baixo de vegetações arbustivo, arbóreo e raramente arbóreo, de folhas miúdas e hastes espinhentais, exuberantemente verde nos períodos de chuva. Correta também. Apesar de predominantemente seco no semiárido, encontra-se algumas áreas de mata úmida, alimentadas por chuvas orográficas. Estas áreas são conhecidas regionalmente como brejos. Está correta também. E ao contrário do que se imagina, o Nordeste seco não é Império das Chapadas. Em 85% dos seus territórios predominam depressões interplanáticas, situadas entre maciços e antigos e chapados localizados. Correta também. Vamos lá para a nossa quarta questão. Quando o pessoal via-nos com o mutulão nas costas, já sabia, é Corumbá. Era tempo que chegava o empreiteiro da usina açucareira, o cabo, e chamava aquelas turmas 10, 12, até 20 trabalhadores de uma vez. Ah, dona moça, ninguém segura o trabalhador do agreste nas trovoadas de janeiro. Aquilo é uma festa, ver que já pode botar roçado no seu sítio, plantar sua mandioca, seu milho e seu feijão. Teresa Celes, Agreste, Agreste. O texto produz palavras de um agricultor que, certo? A nossa aqui, se dedica à cultura de substâncias e migra sazonalmente para a zona da mata. Certo? O pessoal sai do Agreste e vai para a zona da mata. Dentre os fatores que diferenciam a região sul das demais regiões brasileiras, destaca-se, certo? Predomínio de população branca de origem europeia. Sobre o fenômeno migratório, leia as afirmativas abaixo. Os movimentos migratórios podem ser espontâneos ou forçados. Um exemplo deste último tipo de migração é a dos refugiados de guerra. Podem se chamar de refugiados ambientais os migrantes que deixam lugares por problemas ambientais que dificultam as condições de vida, como a seca, a desertificação, enchentes, etc. O fator trabalho é uma das razões centrais para os movimentos migratórios. É motivo, por exemplo, para a imigração de brasileiros para os Estados Unidos. A Europa foi um importante foco de imigração a partir do século XV até aproximadamente metade do século XX, recebendo imigrantes das colônias e ex-colônias que buscavam as boas condições de vida nas cidades europeias. Atualmente,
Este continente transformou-se em uma área de emigração, com pessoas que se dirigem em busca de novas oportunidades em outros continentes, como o americano, o africano e o asiático. O Brasil, no século XIX, foi a área de atração de imigrantes que buscavam novas oportunidades, sendo o maior grupo de origem latino-americana, paraguaios, argentinos e bolivianos. Resposta A. Assinale as opções que contêm as afirmações corretas, no caso A1, A2 e A3. Essas duas aqui são incorretas. Vamos lá. As discussões sobre a migração começam tipicamente com uma descrição dos fluxos entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, ou aquilo que por vezes é livremente e inadequadamente designado por fluxos de Sul-Norte. Relatório de Desenvolvimento Humano 2009, Ultrapassar Fronteiras, Mobilidades e Desenvolvimento Humano sobre as migrações no mundo contemporâneo. Assinale a alternativa correta, certo? No caso aqui a correta é a 2 e a 3. Vamos direto para elas aqui para não alongarmos muito. A maior parte das migrações internacionais ocorre entre países que possuem níveis semelhantes de desenvolvimento econômico, considerando-se os critérios da Organização das Nações Unidas. É a correta. E também as taxas de imigração entre países, IDH, muito elevados são, em média, superiores àqueles vigentes entre países de IDH baixo. Ok? Vamos lá. Sobre a população brasileira, é correto afirmar que... Vamos aqui já para a nossa D, depois a gente lê as outras. Depois vocês veem as outras aí. A partir de meados da década de 1960, a população urbana passa a ser mais numerosa que a população rural, em razão da industrialização que se acentua desde o final da década de 1950, provocando migrações do campo para a cidade. Todas as outras estão incorretas. Vamos lá, para a nossa 9. A nossa 9 é um pouquinho complexa, é um pouquinho grande, mas é bem bacana. O Brasil em 2020 será, é claro, um Brasil diferente sobre vários aspectos. A maior parte deles imprevisível. Uma década e um período longo o suficiente para derrubar certas absolutas. Ninguém prediz uma Revolução Francesa, uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às Torres Gêmeas. Mas é também um período de maturação dos grandes fenômenos incipientes. 10 anos antes da popularização da internet, já era possível imaginar como ela mudaria o mundo. Da mesma forma, fenômenos detectáveis hoje terão seus efeitos mais fortes a partir de 2020. Vamos ver essa nossa imagem aqui. Éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Em 1960 eram em média 6 filhos, 84 filhos, em 2000 2 filhos e em 2020, que nós estamos agora, uma média de 1,5 filho. Certo? Com base na sequência, vamos ver aqui a resposta D, no caso é falso, verdadeiro e falso. Vamos ver as afirmações agora, certo? Dessas nossas perguntas. A diminuição da fecundidade no Brasil deve-se à transformação econômica e social que se acentua na primeira metade do século XX, devido à intensa necessidade de mão de obra no campo, inclusive de mulheres, fato que elevou o país ao patamar agrário exportador. Certo? No caso, essa daqui é uma questão falsa. Devido à mudança do papel social da mulher do século XX, ela deixa de viver exclusivamente no núcleo familiar, ingressando no mercado de trabalho e passando a ter acesso ao planejamento familiar e aos métodos contraceptivos. Esse aspecto, conjugados, explicam a diminuição vertiginosa das taxas de fecundidade do Brasil. Nós sabemos, hoje as mulheres estão aí mais no mercado de trabalho e tiveram novos conhecimentos, não só para a família hoje. Então está correta essa daqui. As quedas das taxas de natalidade de um país levam ao longo do tempo ao envelhecimento da população, realidade da maioria dos países envolvidos. Neste sentido, verifica-se uma forte tendência
a um mercado de trabalho menos competitivo, certo? Então, aqui essa daqui também é falsa, pessoal. Vamos lá. Nossa última questão. Da Copa de 1970 à Copa de 2010, a população brasileira passou-se de 93.139.037 para uma população estimada de 193.114.840 habitantes. Com base nos conhecimentos sobre a dinâmica de crescimento vegetativo da população no Brasil, ao longo desses 40 anos, assinale a alternativa correta. Certo? Vamos aqui para ela. A contínua redação da taxa de fecundidade explica a queda na taxa de crescimento anual da população, apesar de o núcleo total de habitantes ter mais que dobrado. Ok, pessoal? Compreenderam? Boa aula aí para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço, pessoal.